E o treinador do Volkanovski deu uma declaração sobre o Islam. Quando eu vi essa notícia, eu acreditei que ele estava falando sobre as acusações que estão sendo feitas sobre o Islam, de ele ter se dopado, dele ter utilizado uma substância que não era permitida, mas não, ele estava falando do jogo. O treinador disse que o Volkanovski desmascarou o Islam. Só que quando ele fala desmascarou, ele estava falando do jogo do Islam, como se ele tivesse desvendado o jogo do Islam. Então o treinador do Volkanovski, que é o Joe Lopes, ele diz que o russo não é esse monstro todo que ele aparenta ser e que o resultado foi pro Volkanovski. Quanto ao resultado, todo mundo sabe que foi uma luta muito apertada e que, na minha opinião, quem ganhasse aquela luta estava de bom tamanho e o lado contrário ia reclamar. Então, se o Volkanovski ganha, os fãs do Islam iam falar que foi roubado. Como o Islam ganhou, os fãs do Volkanovski estão falando que foi roubado. Por causa daquele segundo round, que foi muito apertado e tal, enfim. Não tem muito o que discutir. Ali era uma luta muito apertada e eu acho que quem ganhasse ali estaria de bom tamanho e o lado contrário ia reclamar de qualquer jeito. Não tem o que fazer. E a declaração que o treinador do Volkanovski deu foi a seguinte: o Islam tinha um estigma de um bicho-papão. Ele é muito forte, tudo que envolvia, e o Volkanovski desmascarou muita coisa. Pois, no meio da luta, ele perguntou pro Volkanovski se o Islam era forte. E ele respondeu: não, ele não é forte e eu não acho ele nem um pouco forte. E nesse momento, o treinador dele incentivou que ele tentasse derrubar o Islam, e foi o que ele fez, né? Bom, puxando o gancho aqui da declaração dele, eu concordo bastante com o que ele falou. Eu acho que sim, ele deu o caminho que deve ser feito para que mate esse jogo dos russos, né? Esse jogo do wrestling, esse jogo de tem uma boa trocação em pé, mas que os caras têm uma estratégia muito boa de levar pro chão, de conseguir segurar a luta, de pontuar. Vocês podem ver que o Volkanovski foi muito mais efetivo em pé, só que o Islam conseguiu pontuar em alguns momentos e ter um controle de luta no chão. Mesmo que ele não tivesse sendo efetivo, ele estava controlando o chão, então isso pontua no UFC. Então acaba que esse jogo dos russos, mesmo que não seja o mais agradável para os fãs, leva a vitória para ele. Então eu acredito sim que essa luta foi um caminho para que esse jogo seja desvendado. O Volkanovski foi incrível. Ele mostrou que precisa sim temer o chão dos russos, mas que se você tiver treinado, dá para você bater de frente. Então vocês podem ver, o Islam derrubava, mas ele não conseguia trabalhar muito o chão. Em alguns momentos, o próprio Volkanovski também estava tentando trabalhar o chão, tentando derrubar, tentando jogar pro chão e controlar o chão. Então ele mostrou que esse jogo não é apenas deles. Caso seja treinado, o adversário também pode usar contra eles. Então, acredito sim que ele mostrou o caminho que deve ser trilhado para que os russos possam ser derrotados. E nenhum lutador é invencível, né? Então, sim, ele deu o caminho, sim, ele mostrou que dá para vencer deles, sim. Além de falar isso, né, ele deixou bem claro aqui que eles assistiram a luta 2 ou 3 vezes e que eles tiveram a certeza que o Volkanovski venceu. Então eles falaram que não apenas ele, mas que todo mundo que reassistiu a luta achou que ele tivesse vencido. Mas é como eu falei, né? A minha opinião é que foi uma luta muito apertada e qualquer um que vencesse ia causar esse efeito, essa controvérsia, né? Se o Volkanovski vence, ia chegar um monte de gente debatendo por que o Islam venceu. Então, cara, pra mim coisas são ossos do ofício, não tem muito o que fazer. E o jeito, na minha opinião, é marcar uma revanche e fechar a gaiola e deixar eles se matarem lá. Mas e você? Qual que é a sua opinião? Quem você acha que venceu? Você concorda com o treinador? Bota aqui nos comentários e me diz a sua opinião. Antes de você ir embora, curte e comenta esse vídeo e não esqueça de se inscrever no meu canal.